Olá, espero que estejam todos bem. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Cidinha da Casa Branca do Caminho, né, pela oportunidade de falar sobre um pouquinho mais aqui do Evangelho, né? E agradecer também ao meu irmão Alex Marquesi, né, que me apresentou a casa. Então, hoje nós vamos falar sobre no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Os itens 5 e 6, né? Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. E Kardec vem e nos traz uma explicação aqui. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. De onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Dá uma paradinha aqui para a gente poder entender melhor, né, essa questão, né, do espírito esperar a gente estar encarnado, porque há uma diferença muito grande, né, entre estar encarnado e desencarnado, né? O desencarnado ele pode ir a esse ou aquele lugar, né, dependendo também do seu grau de evolução também, né? No caso aqui, né, um espírito que pode atormentar alguém por causa de uma dissensão do passado, por causa de uma diferença, por causa de uma vingança. Quase que invariavelmente, vingança do passado, né? Então, ele espera quando você está encarnado que é para poder te obsediar, né? Então, continuando, né? Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda a causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Esse item desse evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz uma reflexão, eu acho que é muito atual. Eu acho que vai ser atual por um bom tempo ainda, muito tempo.
porque ele nos traz justamente para que nós possamos olhar para dentro de nós. De que forma nós estamos tratando o nosso irmão que está a caminho conosco nessa jornada aqui na Terra. Então, nós precisamos começar a mudar completamente a nossa forma de encarar a vida, de encarar o nosso adversário. Né? Muitas vezes é o colocar-se no lugar do outro. Muitas vezes a própria pessoa que você tem como adversário, que você tem como alguém que lhe causa discórdia ou que discorde de você em um ideal, um idealismo, né? Muitas vezes nós nos ofendemos devido ao nosso orgulho muito exaltado. Muitas das vezes, esses nossos irmãos, eles estão para mostrar para a gente o que tem dentro da gente que precisa ser mudado. Assim como muitas vezes a gente se incomoda demais com alguma coisa que tem no outro irmão, mas que nós não conseguimos enxergar em nós mesmos. E a maioria das vezes, as coisas que nós nos incomodamos no outro é o que precisamos mudar dentro de si, né? Então, assim, eu fazendo a pesquisa para fazer essa pequena palestra, né, eu encontrei no Evangelho de Chico Xavier, um livro do Carlos Bacelli, né? Achei muito interessante essa historinha. E eu vou contar a historinha para vocês. Eu vou ler a historinha porque é melhor contada pelo próprio Chico, né? É o Chico falando. Certa vez alguém me contou que havia sido perseguido e injuriado por muitos anos por um ferrenho adversário de suas ideias. Ele vivia sonhando com o dia em que seu opositor, reconhecendo os equívocos cometidos, o procurasse para pedir perdão. Imaginava finalmente ter o referido adversário a seus pés, dando a mão ao palmatório. Acalentar essa ideia de triunfo em que justiça lhe seria feita, pois bem, quando já estava com os cabelos quase todos brancos, o adversário, de muito tempo, também de cabelos brancos, inesperadamente o procura para o tão aguardado entendimento. Confessou-lhe os seus excessos, pediu a ele que o desculpasse na inveja e no ciúme, que sempre o haviam motivado no combate acirrado. Falou de suas lutas pessoais e conflitos de ordem íntima, semelhantes ao que exatamente criticara no companheiro. Conversaram longamente, sem ninguém por perto para testemunhar o diálogo. O amigo injuriado, que tinha tantas respostas na ponta da língua, que havia decorado o que dizer justamente para quando chegasse a hora inevitável daquele confronto, percebeu, segundo ele próprio, me confidenciou, que ele também inutilmente perdera tempo. De repente sentiu que não havia qualquer razão para o revide. Ambos haviam envelhecido naquela disputa que ninguém saberia identificar como teria começado. Chico, disse-me ele, eu não tive vontade nenhuma de reagir. É verdade que ele se prevalecera de todas as artimanhas para me prejudicar, mas eu também mentalizara aquele momento, o dia em que, face a face comigo, ele se sentisse humilhado. Ele estava tendo a grandeza de me pedir perdão. Se eu não o perdoasse, ele estaria triunfando sobre mim. Eu nunca tinha ido a ele. Ele é que estava tomando a iniciativa de vir a mim. Eu, que anelava fazer uma publicação no jornal, tornando pública aquela hora de retratação, não tive ânimo de contar isso a quem quer que fosse. Você é a primeira pessoa que está sabendo. Ele desencarnou há mais de um mês. Hoje sinto por ele uma afeição que não sei explicar. Reconheci que em muita coisa ele tinha razão a meu respeito. Feliz daquele que na hora de dar o troco perde a vontade. Esses encontros com os nossos desafetos, mais cedo ou mais tarde, acontecerão. Se não for nesta vida, será na vida espiritual. Os que nos perseguem,
com razão ou sem razão, nos auxiliam a identificar o nosso próprio lugar. Às vezes, nos é muito mais útil um adversário sincero que um amigo bajulador. Eu achei essa história fantástica, assim. Eu acho que ela resume bem também essa questão da reconciliação com os adversários que fala no Evangelho. Né? Então, essa grandeza do amigo que veio e falou, olha quanto tempo eles perderam durante a vida deles toda, né? Alimentando algo que de repente, se eles se conversassem, eles poderiam já ter chegado a um ponto melhor, poderia ter vivido uma melhor amizade durante todo esse tempo. Mas também do ponto de vista espiritual, né, há um revés nisso, né? Do ponto de vista espiritual, houve a questão do reconciliar-se antes do desencarne de um dos dois. Então, com certeza, este amigo que foi para o plano espiritual já foi com a alma lavada, limpa. Já foi com a alma tranquilizada. E, com certeza, jamais ele viraria um obsessor do amigo que ele deixou aqui. Inclusive que fez com que o amigo olhasse para dentro de si e visse que realmente, né, muitas das coisas que ele falou sobre ele eram verdades e ele não aceitava. Então, descer do orgulho, deixar o orgulho de lado, o egoísmo, fazer com que nós estejamos sempre abertos ao diálogo, mesmo que você não concorde com a ideia do outro. Mas ele tem o direito de expor as ideias. E a gente pode ser que não aceite as ideias do outro, mas que nós temos que respeitar o direito dessas pessoas se colocarem, mesmo que seja contra algo que você pense. Então, eu acho que a reconciliação com os adversários é uma das coisas mais fundamentais, e principalmente no momento que nós vivemos hoje, né? Com essa polarização de todas as áreas, em todas as situações. Né? Então o Evangelho ele nos traz isso. Né? E aí, para arrematar, né, para mim terminar, eu também eu acho que todo o processo de estudo que a gente faz, não é tudo que a gente pode trazer para as pessoas, para que a gente se melhore, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre alguma coisa para colocar em prática. Então, assim, eu procurando também, né, pesquisando para poder fazer essa pequena palestra, né, eu vi aqui um antídoto para esse veneno do antagonismo, da discussão, das dissensões, né, na Agenda Cristã, do Chico Xavier, né, pelo espírito do André Luiz, né, o capítulo 2, né, Princípios Redentores, que também vou ler para vocês, e eu também achei fantástico isso, e quando nós conseguimos colocar isso em prática, nossa, esse mundo vai dar um salto. Vamos lá, Princípios Redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseja o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você por último, em qualquer jogo de benefícios. Olha só, pense em você por último, em qualquer jogo de benefícios. Deixar o orgulho de lado. Desculpe sinceramente, não critique a ninguém.
Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear preparando a boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e aos seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos, valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. E para arrematar, lembre-se que o mundo não foi feito apenas para você. Então eu acho que essa frase última aqui é o que arremata para nós todos, né, essa questão das dissensões, né, lembrar-se que você não está sozinho no mundo e que todos nós viemos aqui para nos relacionarmos. E se nós temos, Deus nos deu um cérebro pensante, nos deu o exemplo do Cristo, né, o Evangelho vivo de Jesus, para que nós o sigamos, que nós possamos conseguir fazer isso, que nós possamos pelo menos tentar seguir as pegadas do Mestre Jesus, para que a gente possa realmente, né, conseguir fazer com que esse mundo de regeneração que tanto a gente almeja possa chegar. Mas isso só vai acontecer se nós nos regenerarmos, se nós fizermos a nossa reforma íntima. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar força, que o Mestre Jesus continue sendo esse modelo e guia, e lembremos sempre que Jesus é o governador planetário da Terra e está no comando de tudo. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.